nunca tinha sentido. E no começo foi só de vez em quando. 2 vezes por mês, quando tinha uma balada. E aí a dose foi aumentando. Aí era todo final de semana. E daqui a pouco eu não queria usar, mas eu precisava usar droga. Estava no meu corpo já. E como eu falei ontem, existe uma linha muito tênue, muito fina entre o uso, o abuso e a dependência. Nós começamos usando a droga, de vez em quando, só para curtir, sensação boa. Daqui a pouco a gente começa a abusar. Opa, todo final de semana, estou abusando. E daqui a pouco vira uma chave e a gente não sabe quando vira essa chave. Ainda lá no uso, no abuso, a gente ainda tem aquela frase clássica do dependente, eu paro quando eu quiser. Né? Comigo não vai acontecer, porque eu sou diferente de todo mundo. Mas vira a chave e a gente vira dependente químico, né? Ou do álcool. E aí a gente vai já muitas vezes sem vontade, contra a nossa vontade a gente vai usar droga, né? Eu ia chorando algumas vezes usar droga. E nisso eu fiquei durante 10 anos na dependência da cocaína. Nos últimos 3, 4 anos ali foi bem, mesmo assim, vereador. Teve uma avaliação na cidade, mesmo eu, o ápice do meu uso, teve uma avaliação, eu fui o mais bem avaliado vereador da cidade, porque eu sabia esconder, conseguia esconder muito bem das pessoas. Eu escondia da minha família, do meu pai, da minha mãe durante 9 anos dentro de casa, eles não sabiam o que eu usava. Mas mãe é mãe, ela sabe que tinha alguma coisa diferente, né? Certo dia, eu tinha que apresentar um programa na rádio das 7 à meia-noite, um dos estúdios da rádio ficava no shopping, lá em Lajeado, só que era véspera do meu aniversário, eu fui jogar carteado com uns idosos lá no bar no interior, sabe aqueles carteados, canastra? Eu tava lá, 1 da tarde, com o vô de uma ex-namorada minha. Tava eu, a média de idade ali era de 80 anos, eu acho. Tava eu lá. Tomei uma cervejinha só, né? Daqui a pouco misturei com uma caipira, enfim. Fora da casinha, não consegui trabalhar no rádio. E minha mãe era uma que eu ouvia sempre, me ouvia na rádio. E eu 10 da noite, tentei enrolar ainda, fiquei girando de carro, né? Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, então ela pediu que eu não devia estar na rádio. E eu ainda tentei buscar aquela minha última mentira. Não, mas é que não era eu hoje, eu achei que era. Ela falou, senta aqui, tu vai me falar o que está acontecendo. E aí eu ainda gaguejei, eu tentei, cara, como é que eu vou sair dessa? Até eu falar assim, acho que não tem mais saída, não consigo mais mentir. Aí eu falei, mãe, problema com drogas. Nisso ela olhou pra mim e falou, Jonas, eu não sei o que tu tá passando, mas eu acredito que é difícil. Vai tomar um banho e vai dormir, amanhã a gente conversa. E aí todo o processo, tentei 1 ano sozinho, sem tratamento, né? E aí não conseguia, aí já era mais escondido da família, mas minha mãe sabia, né? E um dia eu vi que eu não conseguia mais parar, dentro desse 1 ano ainda que eu fiquei com a minha família sabendo, eu tive a brilhante ideia, eu sempre fui muito aventureiro, né? Cadê o irmão? Ali? Não, o irmão aí de Blumenau estava falando comigo antes. Aqui, o irmão. Né? Ele falou que foi a pé lá para... E quantos de vocês não saíram caminhando por aí sem rumo, né? A minha ideia era fazer um mochilão, ir lá para Bahia. Trabalhar em restaurante, viver o simples da vida, né? Quem já assistiu aquele filme Na Natureza Selvagem? Queria pegar a mochila e sair sem rumo, né? E foi isso que eu decidi. Falei com a minha família, meio tristes, né? Não, mas eles concordaram. Tenho 2 irmãos mais velhos, o Lucas e o Moisés, né? Que são exemplo para mim, pais de família, nunca beberam. Quer dizer, bebem socialmente ali, mas nunca com droga, sempre foi um exemplo para mim, né? E eu tomei essa decisão. Deus colocou no meu caminho um missionário dos Estados Unidos, Tony Ademo, que ele é brasileiro, mora lá, e ele trabalhou comigo na rádio. E ele estava no Brasil. E eu já tinha anunciado na imprensa, na Câmara de Vereadores, tudo que eu ia fazer esse mochilão, sair por aí, eu ia abandonar tudo. Beleza. Eu falei pro Tony que eu tinha problema com drogas, ele falou, cara, eu já ouvi boatos, mas eu sabia que tu ia vir falar comigo um dia. Aí eu falei, Tony, mas eu já resolvi. Eu vou sair por aí sem rumo, vou lá pro Rio de Janeiro, Bahia, vou trabalhar em restaurante, lavar louça, qualquer coisinha aí simples, viver a vida, né? E ele olhou para mim e falou, Jonas, tu acha que Deus ele te criou para sair por aí sem rumo? Sem um propósito de vida? Vamos fazer um tratamento. Eu te ajudo nesse tratamento, tua família te ajuda nesse tratamento. E aí, eu aceitei, só que eu falei assim, gente, eu aceito, mas eu quero ir para longe. Porque pouca gente sabe do meu problema, eu já falei que eu vou embora,
Encaixou perfeito, eu vou lá, faço tratamento, volto como se nada tivesse acontecido, ninguém precisa saber que eu tinha problema com drogas. E ele falou, não, tudo bem. Então eles encontraram uma comunidade terapêutica lá em Blumenau, 700 quilômetros da minha cidade, longe, né? Minha mãe e meu irmão me levaram, um mês depois, sem contato com a família, minha mãe e meu irmão vieram me visitar. No final da visita, uma visita muito agradável, minha mãe olhou para mim e falou, Jonas, todo mundo sabe que tu está internado. As cidades, tu é uma pessoa pública, a cidade toda sabe, o pessoal está me ligando para saber se é verdade. No meio de comunicação, meus colegas de outras rádios, tudo, a gente tinha uma amizade muito grande com outras rádios, todo mundo sabe. E ali começou a briga com Deus. Cara, eu não acredito. Que vergonha. E algumas noites sem dormir, brigando com Deus, e até que eu entendi, cara, Deus não trabalha com mentiras. Como eu ia sair de uma comunidade cristã mentindo? Jonas, como é que estava na Bahia? Ah, estava legal. Pô, mostra a foto aí. Não tenho foto, não tinha celular, né? Nem tirei foto. Mentira, né? E aí eu entendi que eu precisava trabalhar com isso. Que eu precisava abrir isso para as pessoas. Porque tem mais gente passando por isso, muitas pessoas passando por isso. Quando eu volto depois de 6 meses para casa, com 4 dias o prefeito me convida para ser coordenador de esportes do município. E eu sempre gostei muito de esportes. E eu aceito. Começo a trabalhar na prefeitura, organizando campeonato, futsal e campo, tudo, vôlei, né? Nisso a rádio, a Encanto, veio para mim, Jonas, a gente já tinha conversado, eles não sabiam do meu problema, mas a gente fez uma chamada de vídeo quando eu estava no meu tratamento, e eles, cara, muito felizes comigo pela minha luta, né? E quando eu volto, eles me convidam para voltar pro rádio. Eu falei, não vou voltar. Estou bem na prefeitura, fica perto de casa, eu vou a pé, né? A rádio fica na outra cidade. Não, mas a gente quer que tu volte. Eu falei, olha, eu tenho a noite livre, das 7 à meia-noite. Não, perfeito, queremos. Então, de dia na prefeitura e de noite na rádio. Dinheiro no bolso. Recaí com o dinheiro, né? Dinheiro, mulher, aquelas coisas básicas, né, de todo dependente químico. Recaí, tive um uso, tive 2 usos, daí eu falei, cara, vou voltar tudo de novo. E aí eu falei, vou largar tudo e vou voltar lá para a minha comunidade fazer um reforço. Antes que piore, né? Agradeci o prefeito, larguei a rádio de novo, voltei com a minha mochilinha, nem pedi para minha mãe me levar, fui de ônibus, 600 km fui de ônibus, né? E aí eu entendi que eu precisava trabalhar na causa. E eu não estou falando aqui que todo dependente químico precisa trabalhar com dependência química, né? Mas de alguma forma precisa ajudar alguém, porque vocês podem ter certeza, eu estou aqui daqui a pouco passando materiais para vocês, conteúdos, é minha prevenção à recaída, cara. Eu vou sair amanhã daqui mais fortalecido do que eu cheguei. O pastor está todo dia aqui, 20 e poucos anos, e isso é a prevenção de recaída dele. Então a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu não vejo Deus nos tirando da dependência química, e a gente assim, ó, Deus, obrigado aí por me tirar, cara, eu estava precisando, agora eu vou cuidar da minha vida. Ele vai falar, irmão, volta aqui. E aí, tá cheio de gente precisando aí do teu testemunho, da tua ajuda, arregaça as mangas e vai. E que seja como mecânico, que seja como padeiro, como qualquer trabalho que tu tiver, alguma coisa tu tem que fazer para ajudar as pessoas. Isso vai te fortalecer, né? E aí eu entendi. E caiu um livro na minha mão, que me ajudou muito, eu indico todo mundo a ler esse livro. Vocês sabem o Michael Phelps, aquele nadador, né? O Michael Phelps, antes de ele ganhar tudo que ele ganhou, Olimpíadas e tal, ele tinha depressão, foi hospitalizado, né? Tentou suicídio e tal. E caiu um missionário, um pastor, foi lá no hospital visitar ele e levou um livro para ele. Uma Vida com Propósito. Rick Warren, um livro verde, capa verde, tá? Eu li esse livro. Em 42 dias, se ler esse livro, é uma página por dia. E nesse livro eu entendi que Deus tem um chamado para mim e para você, né? Uma vida com propósito. Eu entendi, não adianta mais eu tentar trabalhar em rádio, e aí eu venho aquele pensamento, pô, 16 anos em rádio, eu gosto disso, eu sei fazer isso, foi em vão. Aí hoje eu olho, não foi em vão, eu continuo comunicando, como eu comunicava na rádio. Só que na rádio eu comunicava sertanejo, com a música Vamos Beber. Hoje à noite tem Sextou. Agora eu estou comunicando o evangelho, comunicando a recuperação, né? Então Deus, ele usa as nossas qualidades para o reino dele, né? Eu vejo muito artista famoso com vozeirão. Vou pegar o Bruno do Bruno e Marrone, aquele vozeirão.
ele tem essa voz para glorificar Deus. Agora, se ele está fazendo, aí é questão ele e Deus, né? Então Deus, ele nos dá esses dons para o reino dele. Não é para, eu tirou esse dom para tu ganhar dinheiro na vida. Vai, aproveita, né? O dom é para glorificar Deus. E aí eu entendi que eu tinha que trabalhar com isso. Quando eu saí da comunidade terapêutica depois de 3 meses, fiz um reforço lá, eu comecei logo a trabalhar numa clínica. Como monitor, trabalhei 2 anos como monitor na clínica, uma clínica de alto padrão. Pastor, para tu ter ideia, 73 pacientes, né? Lá se chama pacientes. 25 mil reais por mês para cada um. Era médico, empresário, filho de jogador de futebol, tudo. E eu precisava, e lá tinha involuntária, os caras chegavam amarrados também. Dono, maior produtor de arroz do Brasil, estava internado lá, era médico, enfim. Né, gente da classe alta. E aí eu vi que não escolhe classe, né? Nessa clínica onde eu trabalhei, eu vi como essas pessoas, que elas têm muito, vamos botar o dinheiro aqui, bens, elas estão longe de Deus, muito longe. Eu vi a gente completando o tratamento de 1 ano lá, saindo assim, ó, com uma cara de triste, sem esperança, né? Mas Deus me colocou lá, tanto que eu entendi tanto o meu propósito, que quando eu estava lá dentro, a rádio voltou a me convidar com o dobro do salário para trabalhar 5 horas por dia. Lá na clínica eu trabalhava 14 dias direto, dentro da clínica, em torno de 16 horas por dia eu trabalhava. Porque era plantão, de madrugada, eles iam pedir, né, remédio, coisa para levar para a enfermaria. E eu estava quase adoecendo lá dentro, mas eu não aceitei, porque eu sabia que Deus tinha um propósito. Trabalhei 2 anos lá. E aí surgiu então para eu estudar na FLT, uma faculdade de teologia, fazer 1 ano de estudo bíblico, ficar lá estudando, é o CBB, e eu fiz esse curso lá em São Bento do Sul, né, em Santa Catarina. E aí veio a Cruz Azul. Hoje então eu trabalho na Cruz Azul, eu vou falar já sobre a Cruz Azul, né? Então, daqui a pouco no decorrer do curso eu vou falar sobre grupo de apoio, tá, gente? Então eu também passei pelo problema da dependência química e hoje em Sobriedade ajudo famílias que passam pelo mesmo problema. Deus cuidou de mim.